cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu te tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Somente até aqui podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa oportunidade desta manhã que me é concedida, eu quero poder louvar ao nome do nosso Deus, agradecer ao Senhor, porque, como alguns dos irmãos sabem, a última semana eu estive bem doente em minha casa, enfermo, mas enquanto eu estava doente, enfermo em minha casa, eu creio e recebi também testemunhos de alguns dos irmãos, por que não dizer muitos de vós que hoje estão aqui, que estiveram orando por mim, orando pela minha recuperação. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar ao nome do Senhor Jesus por você ter orado por mim, porque eu sei que muitas das vezes não é porque nós sejamos fortes, ou talvez pela nossa própria força, ou porque somos muito saudáveis que nos levantamos, como aquela teoria que se diz, em que eu não posso crer de maneira nenhuma. A ciência, ela tenta, de certa forma, tentar dibriar a nossa mente, a nossa consciência e desvirtualizar a palavra de Deus, dizendo que o homem, ele veio de uma grande explosão do Big Bang, ou porque também eles não dizem que vem o homem dos homens sapiens, desenvolvimento do macaco. Mas eu não posso crer de nenhuma outra maneira que a palavra de Deus não me descreva que tudo o que vivenciamos, que tudo o que somos, não exista ou não há um Deus perfeito que não nos tenha feito. Então eu creio que quando nós somos curados, quando nossas orações e súplicas são atendidas, eu creio que existem homens e mulheres de Deus que oram juntamente conosco para que nós consigamos chegar até onde nós chegamos. Então, que Deus continue abençoando a amada igreja do Senhor, que Deus continue abençoando o nosso pastor Maicon e fortalecendo o teu servo cada vez mais, em nome de Jesus. Meus queridos, estamos diante de uma palavra nesta manhã e quero pedir, por gentileza, nesses pequenos e poucos minutos que aqui nesta ministração, eu quero vos trazer a palavra do Senhor. E nesta palavra desta manhã, nós nos retrataremos a respeito de um homem, seu nome, Bartimeu. Bartimeu é o exemplo de um homem aonde todos nós devemos nos espelhar. À primeira vista, nós olhamos para Bartimeu, um homem cuja palavra do Senhor irá nos dizer que de uma certa feita, Jesus, ele estava saindo de Jericó, e saindo de Jericó para Jerusalém, no meio do caminho, se encontrou um homem, e este homem, o seu nome, como bem referido aqui, era Bartimeu, filho de Timeu. E uma das características em que a Bíblia, em que a palavra do Senhor,
irá nos dizer é que este homem, ele era o quê? Cego. Ele era um homem cego. Haja em vista que a palavra de Deus, ela não irá nos deixar claro se este homem, ele era cego por alguma doença que durante o decorrer da sua vida foi-lhe acometido, ou até mesmo se esta cegueira que lhe fora acometido é desde do seu nascimento. Mas nós observamos a palavra do Senhor ao nos mostrar em um cenário aonde aparece um ser de supremacia maior. Quem era? Jesus. Jesus aparecendo no cenário para Bartimeu, aquele que era cego. E nós observamos na palavra do Senhor que mesmo Bartimeu, ele sendo cego, ele ainda tinha os seus ouvidos para o quê? Para que serve o ouvido? O ouvido serve para ouvir. E Bartimeu, ele tendo ainda os seus ouvidos em bom funcionamento, em perfeito funcionamento, ele ouviu falar o quê? Que Jesus iria passar por ali. E Jesus iria passar por ali, então ele ficou desperto. Porque nós podemos imaginar, mediante a este texto, que Bartimeu, agora ouvindo falar que Jesus iria passar ali naquele caminho aonde ele estava, à beira daquele caminho mendigando, agora aquilo que eu falei no início da mensagem é aquilo que nós deveríamos nos espelhar, que todos nós, escute bem, que todos nós deveríamos ter, que é a fé. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas você irá olhar para mim e perguntar: o que é a fé? Nesse contexto e nesse texto, o que significa ter fé? Quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, nos deparemos com o livro de Hebreus, no seu capítulo de número 11, versículo 1, um dos versículos mais conhecidos por todos nós, aonde irá nos retratar o que é a fé. Aí o escritor aos Hebreus irá falar que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E sabe mais o que? Ela é a prova das coisas que se esperam. A fé, muitas das vezes, ela não será alcançada pelo que os seus olhos naturais que Deus te deu, esses olhos lindos que você está fixamente olhando para o projetor desta manhã, não será alcançada pelos seus olhos, mas a fé irá começar aqui dentro de você. E quando esta fé sair de dentro para fora, você irá começar a crer e ver como Bartimeu viu, mesmo não tendo os seus olhos, mesmo não tendo a sua visão de homem. Mas quando ele ouviu dizer que Jesus iria passar por ali, e que Jesus estava já pertinho de passar, eu posso imaginar agora Bartimeu pensando consigo: esta será a minha única chance em que eu terei para ser curado da minha cegueira, para eu sair do estado de miséria em que eu estou vivenciando no dia de hoje. E quando Bartimeu ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, a palavra do Senhor, ela irá nos dizer que naquele momento a fé entrou em ação. Por que a fé entrou em ação? Porque quando ele
mas você também tem que crer. Aí quando nós observamos e vemos que Bartimeu ouviu que Jesus iria passar e estava passando, agora nós vemos um homem gritando incessantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Haja em vista, meus amados irmãos, que neste texto da palavra do Senhor, nós observamos em que Bartimeu vivia como um mendigo, à beira da estrada, cego, não tinha um trabalho, o único trabalho que ele tinha, que lhe foi concedido, era o trabalho de ser mendigo, e mendigo pidão. E tudo que ele sabia fazer na beira da estrada era pedir esmola. Mas naquele dia, ao invés de pedir esmola, ao invés de pedir, porque se ele cria que Jesus era o Messias, porque isso que significa filho de Davi, ele cria que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. E se ele cria nisso, tantas coisas ele poderia pedir. Ele poderia talvez pedir um reino. Falar, mas se ele criou os céus e criou a terra, se ele é mesmo o Messias, mesmo que talvez ele não possa, olha só, curar a minha visão, mas se ele puder me tirar dessa rua, me colocar um palácio, me dar riqueza, as coisas começam a melhorar para mim. Mas ele naquele dia, ele começou a implorar: Jesus, filho de Davi, me dá um denheiro. Não. Me dá as funções. Não. Mas ele começou a fazer o maior dos pedidos para Jesus. Não foi nem ao menos a cura, mas foi começar a pedir a misericórdia de Jesus. Sabe o que isso me mostra? Que muitos de nós queremos milagres, muitos de nós queremos cura, queremos crescimento, mas nós não entendemos o princípio básico para chegarmos diante do trono de Deus, como diz a palavra. Nos acheguemos diante do trono de Deus com ousadia, mas com temor, obedientes à palavra do Senhor, como bem disse o nosso pastor, mas com espírito de humildade, entendendo e reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Aleluia. Entendendo que nós não somos dignos de atrair a atenção do Mestre. Então vai aí um exemplo de humildade, e mostrando ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se os irmãos parar para observar ainda mais neste texto, naquela época não é diferente de hoje, porque havia muitas pessoas importantes naquela época. Tinha um centurião, tinha os sacerdotes, tinha até mesmo os reis, tinha os governantes. E se os irmãos pararem para observar, não era um desses que estava para passar, porque pode ser, escute, que se talvez tivesse um rei passando, poderoso, muito rico, Bartimeu não teria essa mesma esperança. Se estivesse passando um centurião por ali, e por que não um sacerdote que servia no templo do Senhor, ele não teria a mesma esperança que teve em Jesus. Porque o nosso pastor leu no Salmo 108, e no versículo 12 dizia: o homem de nada poderá me ajudar. O homem nada
pode nos socorrer. Mas Jesus, que passava naquele dia, pela fé, ele entendeu que ele tinha um milagre para ele. Glória. Pela fé ele entendeu que aquele que estava passando ali, Aleluia. era a verdadeira esperança que eles precisavam para a sua vida. Aleluia. E Bartimeu estava sentado junto ao caminho. E a palavra de Deus irá dizer que o empecilho começou, que a barreira começou para o clamor. Porque é isso que acontece quando você entende que você precisa de Deus e que você precisa de um milagre de Deus, e que o homem, ele nada pode fazer por você. Aí quando você começa a buscar a Deus, sabe o que aparece? A multidão dizendo: cala sua boca, Eita. fica quieto, Desse jeito. não importuna o mestre. Tem tantos precisando de um milagre, e você é um mendigo. Você está aí na beira do caminho mendigando, e você recebeu até mesmo uma capa para você poder receber a liberação de Roma, para poder pedir esmola. O que você está querendo mais? Tudo que Bartimeu tinha, a igreja do Senhor, era uma capa sobre si. E aquela capa, ela dava liberação para que Bartimeu pudesse ficar assentado na beira do caminho, pedindo esmola, pedindo por sustento. Haja em vista que a lei de Deus mandava que fossem cuidados, mas neste texto vejamos que ele era desprezado. E estando ele com a sua capa, que era a liberação de Roma, para ele poder pedir esmolas, agora Bartimeu, ouvindo que Jesus estava passando e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós observamos agora a multidão tentando parar a Bartimeu, agora a multidão tentando calar a voz de Bartimeu. Ninguém sabe do teu sofrimento, ninguém sabe da sua luta, ninguém sabe da sua dor, mas quando você começa a clamar, a sua voz incomoda. Eita Deus. Os seus inimigos começam a ficar incomodados, É assim mesmo. porque eles não sabem, mas a sua voz, a voz de um adorador, irmã Harumi cantou, um crente quando chora para Deus, Eita maravilha. Deus responde, Eita glória. Deus atende. Ah, Jesus. E naquele dia, a fé entrou em ação de novo. Glória. E Bartimeu se calou? Não. Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, glória. Igreja do Oh, Senhor, glória. o clamor de Bartimeu chegou até os ouvidos de Jesus. Aleluia. O clamor de um adorador chegou até o mestre Aleluia. e incomodou ao mestre. Aleluia. Aí o mestre fez o quê? Mas quem é esse que está gritando desse jeito? Oh, glória. Está diferente. Não é um clamor comum. Glória a Deus. Irmãos, se você soubesse o poder que tem uma oração de alguém que é sincero na presença de Deus, Eu creio. e que não se priva ao derramar o seu coração na presença do Senhor, É assim mesmo. se você soubesse o tanto que Deus tem a fazer por aqueles que o adorem o Espírito e em verdade, Aleluia.
porque Ele ainda está procurando. Aleluia. Oh, glória. E como nós vemos, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Ele precisava de milagre e ele foi atrás. Ele não se levantou, mas a sua voz alcançou os ouvidos do mestre. Eita Deus de maravilha. E atraiu a atenção de Jesus. E quando nós olhamos, Jesus irá mandar fazer o quê? Manda trazer ele aqui. Deus bondoso. Sabe o que eu parei para observar? Algo que eu falo muito com Deus. Senhor, muitas das vezes nós não temos forças para nos levantar. Muitas das vezes nós não temos forças para se achegar até o Senhor como a multidão que está perto de Ti. Muitas das vezes, Senhor, tudo que nós temos é apenas a nossa voz. Os nossos olhos naturais não conseguem enxergar nada. Tudo que nós vemos é uma escuridão. E tudo que nós temos é uma capa para poder tentar nos proteger do frio da madrugada. Mas, Senhor, se a minha voz se chegar até a Ti, não deixa de enviar socorro para mim. Oh, glória. Não deixa de enviar alguém de Ti, Senhor, Aleluia. para me ajudar a se levantar, para trazer as boas novas. E que boas novas são estas? Ei, se alegra porque o Mestre está te chamando. Eita glória. Se alegra porque Ele manda te chamar. Aleluia. Amados, não é vergonhoso você olhar para si e reconhecer muitas das vezes que você não tem força sozinhos para caminhar. Não é vergonhoso para si você olhar para ti e dizer: Senhor, eu não consigo mais, porque já não tenho mais forças, porque a luta, o sofrimento é muito grande. Glória. E parece às vezes que o Senhor não está me ouvindo, porque eu estou gritando, eu estou clamando, mas parece que minha voz não tem alcançado o Senhor. Será que é por causa da minha condição? Será que a cegueira tem sido tão grande na minha vida, e meu estado de miséria como homem pecador que sou não é digno de alcançar o coração do Deus Santíssimo como o Senhor? Mas Deus falou comigo, e Deus me mandou também falar contigo. Essa palavra é para te dizer: eu estou enviando socorro para ti nesta manhã. Glória. Nesta manhã eu estou enviando para você palavras de boa nova para te dizer: tenha bom ânimo. O Mestre manda te chamar. Glória a Deus. O Mestre manda te dizer: torna a alegrar o seu coração, Glória a Deus. porque a tua esperança ainda está viva. Eu tive um sonho na minha casa. Quantos acreditam em revelação do Senhor? Eu creio. Eu estava deitado na minha casa, em um cochilo de uma tarde, e o Senhor mostrou para mim, andando com duas pessoas de Deus. Uma era o meu pastor, e enquanto nós andávamos, nós estávamos rodeados de trevas, havia escuridão à nossa volta. Aí eu abri a minha boca para dizer: você está vendo essas trevas que estão em volta? Assim tem sido a vida do homem. Tem andado cego, tem andado em trevas, mas dá uma olhada lá na frente, no meio daquela escuridão, nós começamos a enxergar uma pequena luz tão distante.
Aí eu abri a minha boca e disse: tá vendo aquela luz? No meio da escuridão, no meio das trevas do homem, a resposta ainda não é diferente. Eu sou ainda a luz do homem. Eu sou ainda a esperança do homem. E se você se atentar a olhar para mim, eu vou te tirar destas trevas. Eu vou te tirar desta escuridão. E quando eu falava essas palavras cheio do Espírito Santo de Deus, eu comecei a falar em línguas estranhas, nunca faladas e nunca ditas pela minha boca. E comecei a sentir renovo do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos visita. E Ele fala conosco o que Ele quer falar. E quando eu estava para me despertar, o Senhor tornou a falar comigo de novo. E Ele pegou e colocou nas minhas mãos um grande livro, como se fosse um livro, e mandou eu naquele livro pesquisar Beto Silva. Aí eu acordei assim e pensei: Beto Silva, que nome é esse? Eu nunca ouvi este nome. Aí eu fui pesquisar, guiado pelo Espírito Santo de Deus, Pastor Beto Silva, e não encontrei, mas encontrei um canal de uma pessoa que não acho que seja coincidência, mas cristocidência, aonde exatamente onde o Senhor havia me mostrado para eu acessar, no lado esquerdo. Quando eu pesquisei, cliquei ali no lado esquerdo. Sabe o que dizia a palavra de Deus através de um pregador chamado James Swart, um pregador americano muito antigo e famoso, que pregava para multidões, assim como o pregador Billy Graham. Este pregador dizia: Satanás está tentando nos parar. Ele está tentando parar a igreja do Senhor. E sabe o que o Senhor disse para mim? Ele está querendo fazer o mesmo com esta geração. E sabe por que eu sei que o Espírito de Deus estava me conduzindo a esta palavra? Porque esta foi ontem isso que aconteceu comigo. Foi a terceira vez que Deus falou para mim de maneiras diferentes, mas com o mesmo sentido, dizendo: Satanás está querendo nos parar, está querendo nos frear, porque ele sabe da potência que nós temos. Ele sabe que nós temos grande potencial nas mãos do Deus vivo para libertar as almas que ele tem feito de escrava hoje em dia. O estado que Zaqueu, que Bartimeu se encontrava, era um estado de miséria, era um estado de cegueira. Mas quando lhe trouxeram as boas novas, sabe o que ele fez? Ele lançou no versículo de número 50, ele lançou de sobre si a sua capa. O Senhor disse para mim: eu já libertei a minha igreja, eu já curei a minha igreja da cegueira que ela tinha, do estado de miséria em que se encontravam, eu tirei. Mas sabe o que muitos têm feito no dia de hoje? Aquela velha capa que representava o estado de miséria em que se encontrava. Há muitos que estão caindo no laço do inimigo e estão querendo pegar a capa velha de novo.
O inimigo no nosso tempo está querendo fazer de você como em um rodeio. Quantos aqui já viram aquele grande show de rodeio, em que está o boi, em que está o boiadeiro com a capa vermelha ali na frente? O Senhor disse para mim: Satanás está querendo fazer o mesmo conosco. Está querendo fazer, nos enganar de novo com a velha capa. Mas o Senhor manda dizer nesta manhã: a tua cegueira eu já curei, a sua capa eu já fiz com que você deixasse. Agora é vestes novas que eu tenho para vós. Não procure de novo, não volte de novo a procurar a velha capa. Bartimeu recebeu o milagre que ele esperava, porque ele teve fé. E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele respondeu para Jesus: Senhor, que eu vejo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus disse para ele: então veja, porque a tua fé te salvou. E Bartimeu começou a ver. O milagre que Bartimeu esperava e precisava era um milagre para a visão. Mas eu intitulei o tema da mensagem chamado Curando a Minha Alma. Porque Bartimeu precisava de uma cura da sua cegueira. Mas quando nós olhamos alguns capítulos anteriores, lá em Betsaida, nós olhamos também a cura de um homem cego também, aonde Jesus untou o lodo e colocou nos seus olhos. E perguntou Jesus: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens como árvores. Aí Jesus tornou a untar-lhe os olhos. Aí ele começou a enxergar. Aí Jesus disse: então vai para a sua casa e conte as maravilhas que lhe foram feitas. E o exemplo de Bartimeu é um exemplo que me chama a atenção, porque Bartimeu agora, com a sua visão curada, Bartimeu ele poderia voltar a fazer o quê? Trabalhar. Ele poderia voltar a se autossocializar com a sociedade. Ele poderia constituir uma família. Ele poderia ter esposa, filhos. Ele poderia agora talvez alcançar um cargo na sociedade de prestígio. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Bartimeu seguiu a Jesus. Porque não basta Deus tirar de si, fazer com que você largue a sua capa. Não é simplesmente Ele curar a sua visão. Mas quando nós formos curados, nós devemos também persistir no caminho com Jesus. O profeta Zacarias foi a mensagem de James Sword. Ele disse no capítulo 4 e versículo de número 2: depois que Bartimeu foi curado, e depois que você, igreja do Senhor, foi curada, sabe o que o profeta Zacarias irá escrever no capítulo 4 e versículo 2, parte A do versículo? E disse: o que vê? O que você tem visto agora que a sua visão foi curada? O que os seus olhos têm contemplado agora que os seus olhos foram abertos pela luz da palavra do Senhor?
Talvez você chegou até aqui, e assim como Zacarias, não entendia o que estava acontecendo, porque o tempo em que Zacarias vivia, ele era um profeta. Foi dado-lhe a missão ao profeta Zacarias e ao profeta Ageu. Ao profeta Zacarias e ao profeta Ageu, foi-lhes dado a missão de profetizar, a missão de animar a Zorobabel a reedificar o templo de Deus em Jerusalém, sendo que neste tempo o rei Dário II não queria deixar que o templo fosse reconstruído. Aí sabe o que Deus disse para o profeta Zacarias, depois que perguntou para ele: o que você vê? Eu pergunto para você, o que você vê? Aí ele responde no versículo de número 6: Senhor, eu não sei. Aí o anjo irá responder ao profeta Zacarias: essa é a palavra do Senhor que diz hoje, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, é que vós alcançareis a vitória. Glória a Deus. Quando eu parei para observar este texto, eu comecei a entender que o maior dos milagres que nós necessitamos não é que os nossos olhos físicos sejam curados, porque você lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele tinha que enfermidade, pastor? O senhor já pregou umas 2, 3 vezes a mensagem diferente uma da outra, mas qual enfermidade Zaqueu tinha para querer se aproximar de Jesus? Zaqueu tinha alguma enfermidade? Ele era manco? Cego, coxo? Não tinha nada. Nenhuma enfermidade. E todos que buscavam a Jesus, eles precisavam de um milagre físico, de um milagre para si. Mas Zaqueu, ele buscou a Jesus por um dos maiores milagres. Isso é profético, igreja, presta atenção. Por um dos maiores milagres que nós precisamos, e que talvez você não entenda, que é a cura da alma. Porque Zaqueu, ele não ouviu Jesus dizer somente: vocês que estão coxos, que estão aí cegos, que não podem andar, e que talvez são cegos, mudos, às vezes não podem ouvir, e eu tenho cura para vocês. Mas segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz a palavra do Senhor: Jesus disse, e foi o que atraiu a atenção de Zaqueu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para nós. Talvez o cansaço seu tenha sido igualzinho de Bartimeu. Bartimeu era cego, mas Zaqueu, o que ele tinha? Cansaço na alma. Algo que o dinheiro que ele tinha, o poder que ele tinha, não podia curar. A paz que ele não tinha. Mas ele ouviu falar, Jesus dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não por força de homem, não por violência. Será que isso pode te ajudar a curar a sua alma? Mas pelo poder do Espírito de Deus. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não receberemos a cura que nós necessitamos. E o pastor James Duarte dizia: esta geração precisa de um reavivamento do Espírito Santo. E Deus disse
E eu me apego nesta palavra, que um grande reavivamento acontecerá, aonde o Senhor diz que derramarei sobre vós do meu Espírito, e toda a terra será cheia do meu Espírito. Amada igreja do Senhor, talvez a sua alma está ferida, talvez o cansaço tem sido muito grande, e o milagre que eu tenho para trazer nesta manhã, assim como Deus me mostrou no meu sonho, ainda é Jesus. Ele é a luz do mundo, e essa luz está dizendo para você: eu estou dentro de você. Ontem no meu jantar, na minha casa, minha filha me fez uma pergunta muito inculcante. Criança gosta de perguntar cada coisa. Estava eu reunido com minha esposa, está de prova. Nós somos em 4 na nossa família, e na minha mesa tem 6 cadeiras disponíveis para se assentar. Aí eu falei com minha filha: filha, nós somos em 4 aqui sentados. Ela falou: papai, mas tem mais 2 cadeiras aí vazias. Aí eu falei assim: mas Deus está aí, Jesus está aí sentado. Aí ela falou assim: mas eu não estou vendo. Aí eu falei: fica em silêncio aí que nós vamos ver ele agora. Aí eu fechei os olhos, comecei a orar para o Senhor e falar: não por vista, Senhor, mas pela fé nós cremos que aqui nós estamos em 4, mas nessas 2 cadeiras está o Pai, está o Filho, e dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que habita no nosso meio. O Senhor, Ele tem renovo para a nossa alma. O Senhor, Ele tem alegria para nos trazer. Zaqueu, ele foi, subiu numa figueira brava. Jesus olhou para ele, porque a cura que ele precisava, os homens não poderiam dar. O que o homem pode fazer por mim? Zaqueu dizia: nada, mas Jesus pode. E Jesus chamou ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Bartimeu recebeu o seu milagre, porque teve fé. Zaqueu recebeu o seu milagre, porque teve fé. Ambos foram curados, tanto no físico quanto na alma. Se você não recebeu essa palavra nessa manhã, ei, você está perdendo grande palavra de profecia do Senhor, porque Ele está dizendo para cada um de nós: eu tenho cura para a sua alma, eu tenho renovo para você. Abra a sua boca, clame ao Senhor. Tudo que foi ministrado nesta manhã aqui foi pela palavra do Senhor, porque não falo por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, que manda te dizer: eu estou contigo para te ajudar e para te fortalecer nessa sua caminhada. Guarde, igreja. Eu vou guardar essa palavra no meu coração. A capa eu não quero mais não. Eu já não quero mais ser mendigo. Eu não quero ficar na beira do caminho. Eu quero andar com Jesus. Quantos aqui querem andar com Jesus também? Que você receba a sua vitória. Saia desta casa do Senhor como vitorioso essa manhã, como recebendo o seu milagre no Senhor, em nome de Jesus. Coloque de pé. Que o Senhor seja louvado, exaltado, engrandecido para sempre. A honra e a glória do nosso Deus. O louvor.